A origem da marca ancestral revelada. As marcas de Shanks e Vivi estão conectadas. Seja bem-vindo a mais um Fiscal de Teoria, onde a gente vai ver que loucura os Chapéus de Palha falarão dessa vez. Porque nós vimos as loucuras que o Evandro falou, e ele vendeu a teoria com aquela paixão, aquela fantasia, aquele romance, que até parecia uma teoria boa. E rolou toda a treta, discussão, loucura. Você vai poder ver aqui no canal secundário, nos outros vídeos já deve ter saído. Então vamos ver aqui a versão do Chapéu de Palha sobre a dita marca de Imu. Bora lá. No capítulo 1140, uma fala desse cavaleiro sagrado deixou todo mundo confuso. O que diabos é a marca do abismo? E como eu e o Lipe comentamos na live de domingo, desde o lançamento do capítulo já corria a ideia de que essa marca confirmava que o Shanks conseguia se teletransportar pelos círculos demoníacos dos Gorosei. Você deve ter ouvido isso aqui mais que em qualquer canal da história, mas eu venho comentando que o Shanks de fato viveu um tempo em Marijoa depois da morte do Roger. E nesse período tudo pode ter acontecido, desde terem marcado ele com coisas de cavaleiros sagrados, como essa tal marca, até colocado um chip celestial diretamente no cérebro dele, que também é outra referência antiga lá do... Ô Derek, você meteu o cérebro? Ele meteu o cérebro mesmo? Você sacanagem. Até colocado um chip celestial diretamente no cérebro dele. Ah, não, foi cérebro. Pô, tinha que ter metido o cérebro, cara, é muito bom. Eu adoro essa palavra. É outra referência antiga lá do flashback do Doflamingo, também comentei no review. Pois é, essa teoria maluca também explicaria como ele conseguiu enfrentar o Kaido e aparecer em Marineford em tão pouco tempo. Mas o melhor de tudo era a ideia de que o Shanks simplesmente perdeu o braço de propósito para o Lorde da Costa porque ele queria se livrar da marca do abismo. Pois é, você reparou que ali no cotovelo do... Não, Derek, por favor, não. Por favor, não. O Lipe está do lado sensato da força. Por favor, Derek. Eu não vou aguentar falar mais 40 minutos as mesmas coisas que eu já falei até agora. Vamos lá. Eu confio. Deixa eu só ajustar aqui o som de algumas coisas. A TV aqui pra não ficar dando eco. Sam Sommers, no último capítulo, tinha ali uma marca circular que muita gente já considera canon como a marca do abismo. Pode ser só a tatuagem dele, pô. Sendo que é o mesmo símbolo da família dele, né? Do galeão que caía de Skype. Pode ser um símbolo de Gorosei em geral também, né? Além do símbolo do governo mundial e da pata, pode ter esse, que é tipo uma junção dos dois, quase. O governo mundial é a cruz com as bolinhas, e a patinha, né? Tem a pata do dragão. Esse é tipo, as bolinhas são triângulos, né? Que são a garra da pata. Apesar de, como eu comentei também no review, aquilo ali parecia ser a mesma marca do reino de Briz. Isso. Um reino que a gente ainda não foi apresentado oficialmente, mas que já revelou um emblema bem parecidinho com esse do Sam Sommer. E de verdade, do fundo do meu coração, eu, mais que qualquer pessoa, tenho uma mente aberta. Eu aceito o que for, eu não vou nem... É porque assim, eu tô falando, o Derek é do time Shanks vilão, né? Eu tendo a simpatizar com o time do Shanks vilão, apesar de eu achar que ele é mais o Shanks cinzento, mal guiado, do que vilão necessariamente. Mas eu acho que vai dar uma treta não amigável com o Luffy. Pô, vai ser amigos rivais lutando. Não, eu acho que vai dar merda mesmo. Nem falar que é impossível. Vai que o Oda enxerga uma oportunidade de fazer um famoso retcon, termo que se usa quando o autor traz uma nova informação que altera o entendimento de um acontecimento anterior da obra, mas que sempre carrega uma conotação de gambiarra roteirística, quando às vezes até não é. Só que... mas aqui seria, né? Aqui não tem nem discussão, seria gambiarra roteirística. Mas a gente estava comentando, né, sobre outras coisas que vão além do roteiro, né? Sobre a questão da intenção do autor, da necessidade emocional, do que o autor enxerga da própria obra. Tudo isso é importante. E o Shanks ali naquele ponto da história, ele não fez... Como pode dizer? Ele fez muito mais por questões dentro da história mesmo. Que fora da história a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas dentro da história mesmo, ele não fez aquilo ali por questões utilitaristas, né? Ele não fez por questões de, haha, eu vou me livrar da minha marca. Não, ele salvou o Luffy porque ele fez a aposta no Luffy, que ele viu que o Luffy era de fato muito, muito, muito especial. E não precisa de mais. O negócio é que essa lógica dele, arrancar ou não um braço e tal, e o power scaling, acaba contaminando a obra de One Piece que não é pra isso, né? O Oda fala várias vezes, eu comecei One Piece porque eu achava que o povo tava fazendo mangá sério demais, eu queria um mangá mais cartoon.
Eu fiz o Gear 5 porque eu queria que One Piece voltasse para um negócio mais cartoon e tava sério demais. Ele fazer isso do Shanks ter arrancado o braço pra aproveitar que tinha marca e tirar a marca, não é meio que fazer One Piece ser super sério demais e trazer toda essa questão pesada que o Oda não queria de volta? Que nesse caso seria, pô, o Shanks salvando o Luffy lá no primeiro capítulo, secretamente botou o braço, porque ele sabia que era o braço que tinha a tatuagem da marca do abismo, que ele não queria mais, e quando o bicho comeu, ele fez assim, ó. Mano, tipo, como é que o povo não percebe, mano? Não tem como, cara. Essa teoria é muito ruim. E se for verdade, vai ser horrível. E tá aqui, cara. A gente vê o bracinho do Shanks. Narrador, não dá pra ver, não. O Lip veio aqui e fez o trabalho de Deus aqui, ó. Botou igual o cara, mano. Botou igual o cara, mano. Não tem como, cara. Não, a marca só aparece quando eles são invocados. Mas aí, se o Shanks perder o braço pra perder a marca, como é que ele consegue ficar se teleportando de um lugar pro outro? Se ele perdeu a marca, que faz ele se teleportar de um lugar pro outro? Ele não perdeu a marca? Como é que os seus falam, cara, ele tem a marca, ele tinha a marca assim que ele se teleportava, mas ele perdeu a marca no primeiro episódio, teoricamente, no primeiro capítulo? Eu vou ter que dizer o que o Marcri tá falando aqui. Acorda, cara! Acorda! Mano, como é que esse cara tá muito doido, mano? A teoria tá indo longe demais. Obrigado, Lorde da Costa. Não sei se faz sentido, vai. Relaxa, durante o vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, na verdade, essa marca, pra mim, revela uma teoria muito mais interessante que faz bastante sentido com o enredo. Porque a gente sabe, desde Alabasta, Vivi virou uma chapéu de palha. Só que ela meio que, pra comunidade, é uma chapéu de palha não oficial. É oficial, mas é uma chapéu de palha estacionária, né? Por não navegar com o bando. Mas isso não é exatamente assim. Graças à marca do X, a promessa que ela fez com a tripulação, fica entendido que um dia eles vão se reencontrar e viver aventuras juntos. E por mais que a Vivi pareça ter ficado um pouco esquecida por algumas sagas, acredito que o Oda sempre levou em consideração a importância da personagem. O X não foi simplesmente... Pera aí que minha mãe tá atrapalhando a live aqui, ó. Vamos lá. Apagado pelo tempo. Recentemente, vários acontecimentos tornaram a Vivi uma peça vital no tabuleiro político do Novo Mundo. O seu pai presenciou a verdadeira forma de Mu e dos Gorosei. Ele ouviu da pessoa que senta no trono vazio informações valiosíssimas sobre o passado da sua família e do mundo. Descobrimos que os Nefertari também carregam o D no nome. Que Vivi tinha uma ancestral que parecia ter uma relação próxima de Mu, mas que aparentemente o teria traído no passado, sendo responsável pela salvação e distribuição pelo mundo dos poneglyphs. A gente ainda tem a mensagem que a Lily queria passar para todos os herdeiros Nefertari, uma mensagem que por séculos talvez estivesse perdida, mas que agora vai fazer todo o sentido. E a Vivi conseguiu escapar com vida do Reverie, mas agora ela tá junto de Morgan's Big News e o Apol, bravamente tentando retomar o controle do próprio destino. E no passado misterioso da família Nefertari, talvez a sua herdeira nem tenha noção que habitam demônios, marcas, linguagens ocultas, círculos de invocação, túmulos secretos e muito mais. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, teoria... Isso tudo foi a introdução do vídeo, mano. Tá hype? Quente, linkzinho na descrição, mas tem bastante coisa interessante a ser discutida, porque Vivi, o passado dos Nefertari, o Palácio de Alubarna, a linguagem antiga dos poneglyphs, o mural do Cthulhu... Cara, vai ter tudo aí, segura. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. E Alanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Durante a saga de Egghead, vimos pela primeira vez o círculo de invocação demoníaco usado pelo... Quem acompanhava meu canal viu antes. Porque eu previ que eles usariam círculos de magia analisando a sala dos Gorosei, que tinham vários círculos mágicos nas janelas e outras coisas. Os Gorosei. Desde então,
As pistas deixadas pelos anciões e seus lacaios ainda não revelaram qual a verdadeira fonte do poder que permite que personagens simplesmente brotem de centenas de quilômetros de distância. Isso não é normal em One Piece. Até a fruta do Kuma, que a gente achava que teleportava as pessoas, na verdade as manda voando até o local desejado. O que, curiosamente, nos leva à primeira vez na obra que Muito doido. Isso é bem legal. nós vimos um círculo demoníaco funcionando. Durante o time skip, o Brook acabou voando vários e vários dias até chegar ao seu destino, a ilha Namakura. E numa piada genial, ele simplesmente brota no centro de um círculo de invocação demoníaca que os cultistas da ilha estavam usando para fazer um ritual para invocar o rei dos demônios, o próprio Satan Samar. E aí, pum, brota esse esqueleto falante, fumegante. Óbvio que todos os cultistas acham que realmente funcionou. O círculo de invocação demoníaca invocou o Brook. Mas não, era na verdade a fruta do Kuma, né? Outro detalhe bobo, mas que eu amo, é que no capítulo 524 o título é Inferno. E eis que tantos capítulos depois, lá no 1094, o Oda revela que de fato o inferno na Terra existe e os seus demônios são os Gorosei. De lá para o capítulo 1110, onde vimos um desenvolvimento inédito. Os círculos de invocação também funcionam entre os Gorosei, com Jay Garcia Saturno claramente invocando os outros anciões. E vale comentar, tá? Esses poderes não eram os únicos que chamaram muita atenção e ficaram meio sem explicação, porque eles também tinham poderes bizarros de regeneração, se recuperando de qualquer dano tomado, até as bombas atômicas meio meme do Luffy no Gear. Isso parece ser meio sombra ou tinta, né? Eu acharia muito legal se eles fossem tinta. 50. Além disso, eles tinham alguma forma de telepatia, já que eles se comunicavam como se estivessem num server do Discord, se o server fosse a tua própria mente. E claro, no final da saga de Egghead, Jay Garcia foi demitido, e no processo da sua demissão, a extração dos seus poderes demoníacos por parte de Imu ficou bem clara, restando somente o esqueleto de um ex-Gorosei. Por isso a gente acredita que esses poderes estão diretamente conectados ao Imu. E até o próprio Shamrock já apresentou alguns desses traços. Eu acho que Imu é uma mulher, inclusive. Quando ele saca Cerberus. Não só o corpo, mas a personalidade, a alma, é uma mulher. E a gente vê aquelas chamas negras que lembram muito os poderes do Jay Garcia e os outros Gorosei. Falo a mesma coisa pra Gunko, que aparentemente tem confirmado a fruta da seta, mas que eu também acredito tenha sido boostada pelos poderes demoníacos de Imu. Ela tá mais roubada do que o normal. Bom, é deles que a gente vai falar. Capítulo 1134, com a chegada de Shamrock, nosso Shonks, e Gunko no Castelo Real de Elbaf, pela primeira vez pudemos ver as diferenças entre o Círculo dos Cavaleiros Sagrados e o dos Gorosei. Basicamente, as inscrições são iguais, mas o Jay Garcia carregava o número 5 entre as pontas da estrela, enquanto o dos Cavaleiros Sagrados era liso. E no capítulo mais recente, o 1140, o Shamrock e a Gunko acabam invocando os outros membros dos Cavaleiros Sagrados, Sam Sommers e Sam Killingham. E aí, depois do briefing do que vai ser a missão, o Killingham acaba revelando que, para atravessar esses portais, esses círculos de invocação, somente usando a marca do abismo. Isso é muito importante, porque já de cara a gente tem noção que a pessoa pode tanto ir quanto voltar. Isso meio que acontece em Egghead, mas agora com os Cavaleiros Sagrados isso fica explícito. E com o quê? Com uma condicional, que é essa marca do abismo. É interessante pensar então que realmente uma marca na pele, talvez feita pelo próprio... Mas lembra que o diálogo da marca não acontece nesse quadro. Se fosse nesse quadro, a probabilidade disso ser a marca seria muito maior. Imu, para imbuir seus poderes, seja a chave de acesso para ir e voltar através dos círculos. E isso também lembrou como a Vivi e os Chapéus de Palha fizeram a marca da amizade lá no capítulo 157. Não esquece disso. Mas como um adendo, vale falar um pouco sobre o homem marcado pelas chamas ou o homem da cicatriz. Existe uma chance bem remota do homem da marca da cicatriz ou da marca da queimadura ter uma marca que na verdade é a marca do abismo. E essa chance se baseia basicamente no capítulo 1081, quando o Lafite, conversando com o Shiryu, comenta como talvez essa figura seja um homem que trabalhe junto ao governo mundial para manter o quarto Road Poneglyph longe dos piratas. E outro comentário que não pode passar é sobre a marca no cotovelo do Sam Sommers. Pode ser só uma tatuagem, pode ser o símbolo do reino de Brice, que de alguma maneira pode ser vassalo à família Shepard, né, que é a família do Sommers e a família do Gorosei Júpiter. Tudo isso é possível, até mesmo ser a marca do abismo. Beleza.
No entanto, vale lembrar também que cada cavaleiro pode ter essa marca em um lugar diferente do corpo. Imagino que seja algo parecido com isso, e talvez nem seja visual a marca. Pode ser só temático. Na alma da pessoa e não no corpo. Quando eu levei pra live a teoria maluca do Shanks ter deixado seu braço ser comido de propósito, o Lipe até me zoou, mostrando uma imagem do primeiro capítulo que mostra nitidamente o cotovelo do Shanks sem nenhuma marca. O povo fala que só mostra o antebraço, não dá pra ver o cotovelo. Pelo amor de Deus. Mas, gente, isso é mais um adendo. Realmente é difícil levar super a sério essa ideia agora. Só que, de novo, pra me proteger, não é impossível. No não é. 1080... Realmente não é. O One Piece tá tão maluco, mas tão maluco pode ser qualquer coisa. 4, o Rei Cobra confirma com os Gorosei a história oficial em relação ao início das monarquias em determinados reinos pós-século perdido. Ou seja, a família Don Quixote governava Dressrosa, e aí teve a treta do século perdido com a aliança dos 20 reinos, né? Ou seja, as 20 famílias, e aí a família Don Quixote foi elevada até Marijoa. A partir daí, foi selecionado a dedo certos grupos aristocráticos para então passarem a ser os novos comandantes dos territórios que anteriormente era desses promovidos a dragões celestiais. Legal? Legal. Em Dressrosa, o escolhido foi a família do rei Riku, a família Doldo. No entanto, um tempo atrás, o Doflamingo veio e replicou o golpe para retomar os poderes. Só que a gente não pode esquecer, antes do século perdido, a família Don Quixote já comandava Dressrosa. Inclusive, segundo Léo, eles torturaram e enganaram os anões por muitos e muitos anos. E aí no mesmo capítulo 1084, o Oda trouxe um pequeno mistério daqueles que passa batido e depois você lembra e fala, Oda é gênio. Enquanto o Sabo estava infiltrando o castelo, ele ouve os guardas comentando como alguns de seus colegas desapareceram, porque supostamente eles teriam visto o quarto fantasma. Inicialmente eu achava que esse quarto era aquele salão com as flores que o Imu aparece algumas vezes. E o motivo do desaparecimento dos guardas seria por tá simplesmente bisbilhotando ter visto um quarto onde o Imu passa, trafega. E isso seria uma coisa que geraria uma pena de morte, porque olhou o Imu, faleceu, a não ser que seu nome seja Sabo. Mas esse desaparecimento pode ter outro motivo. Talvez o quarto fantasma seja o lugar em Marijoa em que Imu e os cavaleiros controlam os círculos de invocação. A gente viu Se esse abismo tem uma fonte de energia, talvez a sua matéria... Em Elbaf já tinha um círculo dentro do Salão do Rei, né? Não sei se já tinha esse círculo ou se ele ficou lá, no chão. Mas eles chegaram ali, especificamente. Por que ali? Né? Então é um elemento curioso. Esteja no quarto fantasma. E se esses guardas desapareceram, talvez seja porque eles simplesmente entraram no quarto sem a marca do abismo. Ou seja, morte certa. Caiu no abismo. No capítulo 1140, deu para notar um detalhe bem interessante nesses círculos de invocação. Observando ali o anel exterior, podemos ver algumas inscrições ilegíveis pra gente. Elas são bem parecidas com a escrita secreta dos poneglyphs, e mesmo que não sejam necessariamente a mesma linguagem, o formato dos caracteres pode estar intencionalmente remetendo a uma época mais antiga da história de One Piece. Ou seja, os poderes de Mu definitivamente não são novidade. E sobre os poneglyphs, vale lembrar que no capítulo 818, o Nekomamushi revelou que o clã Kozuki foi responsável por criar e também escrever a história durante o século perdido. Mas essa interpretação pode não ser verdade. No capítulo 1085, quando Imu está discutindo com o Rei Cobra sobre o passado, ele revela que um erro ou simples incompetência da Lily foi o que acabou espalhando os poneglyphs pelo mundo. Espalhar é diferente de criar, né? Tipo, os Kozuki podem ter criado, o governo mundial não queria que aquilo se espalhasse, queria destruir, mas aí a Ancestral foi lá e espalhou. Propósito ou não. E aí, quando ele se refere aos artefatos, ele as chama de relíquias. Sim, relativo ao século perdido... se ela já é velha e chama aquilo de relíquia, é porque aquilo provavelmente é mais velho ainda, né? Elas são relíquias, mas... E se ele não tá falando do século perdido? E se há 900 anos no passado, os poneglyphs já eram relíquias? E se os poneglyphs... Esse vídeo aí do Chapéu de Palha tá fire, hein? O fiscal de teoria não tá tentando fazer nada, porque tá só pedrada. Já existiam, criados pelo clã Kozuki, que são o clã Mestre Pedreiro, só que eles só foram inscritos durante o século perdido,
carregando então as mensagens necessárias para o futuro. Porque pra gente é fato, o que está escrito nos poneglyphs remete ao século perdido, porque remete à arma ancestral, remete a conflito, a treta, a guerra, a coisas sumindo, desaparecendo. Eu acho que todos os poneglyphs que a gente obteve a tradução remetem a 900 anos no passado. Então, é fato, dá para assumir que eles foram escritos nessa época. Mas a criação da pedra pode ser de muitos e muitos anos antes. Talvez eles já fossem relíquias para Imu. Porque desde o capítulo 1138, nós temos confirmado que o mundo já tinha passado por grandes conflitos, ou até mesmo grandes apocalipses. O primeiro mundo marca um fim onde o planeta é envelopado por... tem gente que acha que é o mesmo mundo, né? Que esses dois momentos é um mundo só. E acha que são dois mundos diferentes. E acha que... tem várias interpretações, né? Vamos esperar o que o Oda vai falar. Bem legal, eu gostei muito do mural. Morte e escuridão. Então, se as inscrições dos círculos de invocação dos Cavaleiros Sagrados for de antes do século perdido, então isso também pode significar que os poderes de Mu e dos Gorosei são poderes ancestrais do primeiro mundo. Poderes anteriores ao das Akuma no Mi, poderes que podem ter sobre... Eu acho que é uma direção boa, porque combina muito com o que eu falei na minha teoria sobre as pessoas terem roubado almas no passado e isso ter dado poderes para pessoas específicas ou ter sido um combustível para algo. Então os poderes de demônio de Imu, que suga a alma do Júpiter quando ele morre, né? É o Júpiter que morre? Saturno. É o Saturno. Suga a alma do Saturno é bem temático, né? Bem parecido. Então, mais um elemento que reforça essa minha perspectiva, né? As estrelas representam almas no primeiro painel ali do passado. E essas almas estão sendo usadas para alguma coisa. Sobrevivido de um mundo que terminou em morte e escuridão. A gente sabe que o clã Kozuki era capaz de entender a linguagem dos poneglyphs. Claro, foram eles que marcaram a história em pedra. Mas, quem sabe, eles não eram os únicos. O Palácio de Alubarna, segundo o capítulo 188, existe há mais de 4.000 anos. Considerando a linha do tempo de One Piece, é possível que ele tenha sido criado durante ou logo depois da Era do Primeiro Mundo. Dá para notar, inclusive, na Cripta Real de Alabasta, no capítulo 202, algumas inscrições e desenhos que lembram os elementos do mural do capítulo 1138. Deixa eu ver. Vamos lá. Essa cobra aqui é um rei do mar, a gente já conversou sobre isso. Tem um peixe gato, um catfish aqui. A pessoa numa barca. Água. Pô, essa parte aqui da água, cara, todo mundo ignorou. Mas eu acho que essa água aqui com o povo em cima do barco mostra a inundação do mundo, hein? O pior que essa é a parte foda do mural que ninguém percebeu. Caralho, não tinha visto isso aqui não. Eu acho que isso aqui representa a inundação, hein? Aí tem um deus cabeça de ave, um outro deus cabeça de ave, esse tem asa, esse não tem. A gente tem um símbolo aqui das magatamas, né? Lembrando que isso aqui é uma magatama, é um elemento divino da cultura japonesa, dado de presente por Amaterasu ao neto dela, né? Eu acho que foi isso, que foi um dos imperadores do Japão. É um dos tesouros nacionais do Japão. Tem o símbolo da marinha, a bola que... Esse símbolo também é muito parecido com o símbolo do sol de Alabasta, né? São 8 ao todo. Aqui não tem os 8, tem 3. Por que será que tem 3? Isso aqui já é, tipo, já tá dentro do world build de One Piece mesmo. Porque a gente vê esse símbolo antes, e isso aqui é relevante pra história já nesse ponto. É totalmente intencional. Agora, essas letras aqui realmente são meio poneglyph, né? Tem um chifrudinho ali, tem dois deuses ou entidades segurando alguma parada, pode ser até um ritual aquilo. Eu tenho teorias aqui do chacal. passado. Cara, parece um periquito, né? Tem um bico muito pontudo pra baixo, tá vendo? Ah, então são eles, né? Então é o Pel e o Chacal, é isso mesmo. É que, pô, tá parecendo uma ave, vamos... Com todo respeito ao Eiichiro, tá parecendo... Com todo respeito à galera que talhou isso aqui na pedra, ficou parecendo um Dantes Periquito.
segurando alguma parada, pode ser até um ritual aquilo. Eu tenho teorias aqui do passado que comentam 3 armas ancestrais? Talvez. sobre essa inscrição de Alabasta, mas eu acho que tudo indica pra ela ser importante, ainda mais com esse contexto de primeiro mundo, marca do abismo e tudo mais. Eu vou explicar por quê. Será que o Oda não tá colocando indícios pra parceria entre Mu e Lily no passado ter resultado em uma terrível tragédia? Só pra lembrar, o Imu parece bem obcecado com a Lily porque ele carrega um quadro enorme dela no seu próprio palácio, mesmo 900 anos depois. E eu aposto que Imu é uma mulher. Mesmo quando ele fala com o Rei Cobra, que é o descendente da Lily, ele não tá 100% certo do que ele sabe ou não sabe. Porque se os poderes do Imu vêm do primeiro mundo, é possível que ele... Eu tenho essa suspeita por causa de vários elementos que o Oda botou pra Imu. Imu esfaqueia a foto da Vivi, Imu tem um campo florido, tem borboleta, tem traços delicados. Depois fica puta com o Luffy, tem a ver com a Vivi também. Eu acho que... Tem gente que fala que, na verdade, Imu pegou o corpo da antepassada, né? Da Lily. Mas eu acho que é uma mulher. Lily estivesse estudando essa era da humanidade, com acesso a inscrições, círculos de invocações e poderes relacionados à marca do abismo. Talvez ela fosse uma cientista do passado, arqueóloga, ocultista, que estava buscando de uma maneira ajudar o Imu a derrotar o reino antigo, que, como o Vegapunk descreveu, era um reino hiper avançado cientificamente e que pode ter levado Imu e Lily ao lado do ocultismo, buscando poderes proibidos e ancestrais. E só para deixar claro, não estou falando que a Lily era secretamente uma vilã. Eu acho que parte da história do Século Perdido vai ser sobre como o Imu era uma figura que parecia do bem e foi ou corrompido de alguma maneira ou secretamente ele sempre foi do mal. Isso é uma temática batata de One Piece e acontece direto. Para descrever isso, algo muito importante dessa relação é justamente como o Imu descreve a Lily para o Rei Cobra, porque é um mistério o paradeiro dela. E pelo jeito que ele fala, não foi o Imu que desapareceu com ela. Até pela maneira que ele considera que pode ter sido um erro, abre a possibilidade para a ideia de que a Lily não de fato traiu o Imu. Talvez tudo tenha sido um trágico acidente, ou então a Lily realmente percebeu a verdadeira face do Rei do Mundo e resolveu tomar o destino em suas próprias mãos. Sabendo que ela é um D, sabendo que ela deixou uma mensagem, eu acho que essa é a versão mais plausível, que a Lily descobriu os erros do Imu, mas na sua tentativa de espalhar os poneglyphs pelo mundo, ela pode ter cometido um erro que custou a sua vida. Talvez ela tivesse sido a mente... Eu acho que, no caso, o que eu entendi quando eu li na época, é que a Lily tá fazendo algo que Imu não queria. Tipo, Imu queria que os poneglyphs ficassem de um jeito X, e a Lily decidiu fazer outra coisa com isso. E por causa dessa desobediência, elas viraram inimigas. Responsável por criar o abismo. E claro... Ou, no caso, o Imu matou ela, porque fala que ela nunca chegou de volta pra Alabasta, né? Então que matou a Lily. Marca que tornaria possível usá-lo com segurança. E se foi um acidente, a maneira que os poneglyphs se espalharam pelo mundo, talvez o seu próprio desaparecimento também tivesse sido. Então é aquilo, né? Eu acho que a Lily espalhou conscientemente os poneglyphs pra tirar eles das mãos de Imu de alguma forma e falar sobre o que estava acontecendo no mundo de verdade. Imu ficou muito puta, a partir desse momento viraram inimigas ou já eram, e Imu foi lá e matou. Talvez nesse momento pegando o corpo dela. Lily tenha simplesmente caído no abismo sem a marca, e assim como os guardas que desapareceram... Por que eu falo isso, né? É aquilo que a gente falou nas outras teorias. Navalha de Okan. A solução mais simples é a mais provável, não quer dizer que é a verdadeira, mas esse é o caminho que toda teoria deveria ir, porque fica muito mais fácil você orientar as coisas nessa direção, que você não vai precisar de 1 trilhão de capítulos para explicar os acontecimentos. Já tá tudo organizadinho, entendeu? Em Marijoa, ela também desapareceu. Dessa maneira, teríamos uma conexão nítida entre Lily e Vivi. Enquanto Lily criou a marca do abismo no passado, no presente, Vivi criou a marca da amizade. Aí já é a parte da fanfic da teoria, né? A marca que vai permitir que ela reencontre seus amigos e atravesse o abismo
que os separa. Então, galera, essa foi a teoria. Mas essa a teoria foi ok. Muita coisa legal. Fiquei super entretido. Inclusive, o Derek mandou muito bem essa teoria. Eu acho que, levando em consideração alguns outros elementos de One Piece, como, por exemplo, a inspiração temática narrativa da obra, que é o teatro kabuki, eu não acho que tem tanto espaço para essas correlações bizarras assim, tipo, a Lily fez aquilo e a Vivi vai fazer isso. Por quê? Porque Kabuki, em geral, é muito mais direto ao ponto. E o Wano demonstra muito isso, que o Wano é baseado em teatro Kabuki. É muito direto ao ponto. Igual ele falou, é batata, o cara era do mal ou secretamente do mal. Eu vou até falar isso no meu vídeo de Wano parte 2. Cara, o Oda realmente não quis brincar. Aquele fez Kabuki escarrado. O nome das famílias do aliadas, né? Kozuki, Shimotsuki, tudo luz da lua, neve da lua, vento da lua, nuvem da lua, tipo, tudo quesito de pureza, de divindade, de nobreza, superação e tal, elevado. E aí a outra família que é traidora é qual? Kurozumi. Porra, carvão queimado. E os caras são traíras, sacana, sujo, desprezível, corrompido. Pô, o Oda... Sutileza não é algo que o Oda tá querendo fazer na história dele, aparentemente. Isso é uma opção super válida, porque cada história pede um tipo de abordagem diferente. E talvez, eu falo isso no vídeo, esse seja o segredo de One Piece conseguir fazer tanta coisa incrível, é que o Oda sabe fazer essas coisas escrachadas muito bem escritas. E a partir do ponto que ele consegue ter isso, é muito fácil conduzir a história, porque as informações estão diretas pro público. E aí ele pode usar esse tempo que ele teria que quebrar a cabeça fazendo informações indiretas, desenvolvimentos mais complexos e subentendidos, ele bota na construção do mundo. E aí o mundo fica incrível. Então eu não acho que essa parte do X faça sentido, não. Eu acho que essa é a parte emocional para ele tentar vender, né, a poesia do vídeo, vamos dizer assim. Acho que a única parte que eu discordo, a outra parte do Poneglyph eu acho que é possível, mas eu acho que é outra coisa. Mas a linha faz sentido em geral. E o resto todo do vídeo falou, cara, eu fiquei só entretido. Fiquei de caraca, baita vídeo. Like, se inscreve, linkzinho na descrição. Eu achei muito boa, cara. O Joe mandou bem. Eu dei uma adicionada, dei uma poetizadinha aqui de leve. Mas eu achei bem interessante. Eu tô bem curioso pra entender de onde vem essa marca do abismo, como é que ela funciona. E qual só mais 20 anos aí pra gente descobrir a verdade de One Piece. A origem dela. E a gente nunca colocou isso em perspectiva, mas eu acho que realmente o Imu pode ter poderes do primeiro mundo. Sim. Poderes da época que simplesmente era tiro, porrada e bomba. A gente nem tem noção exatamente do que aconteceu e só descobriu agora por causa dos créditos de Harley. Eu tenho uma teoria também de semana passada sobre esses três, sobre Edward Harley, sobre a Terra Oca, que pode ser no meio do mundo de One Piece, sobre o Sol no meio da Terra Oca. Então, não deixa de checar, vou ver se eu deixo aqui no final. Alanzito, obrigado pela edição, como sempre, você é craque. Um beijo, um queijo, galera, deixa o like e valeu. Muito bom vídeo, gostei. Parabéns aí aos chapéus de palha pela teoria. Agora tem que marcar com o técnico da Oi pra ver. Muito bom o vídeo, gostei. Acho que dá pra tirar muitas discussões legais dele. E eles estão do lado sensato da guerra. De que o Shanks não tem tatuagem no braço e ele não foi arrancar a tatuagem no braço. Cara, se o Shanks tivesse a porra dessa tatuagem, ele foi arrancar por causa da teoria. Aí eu vou parar de One Piece. Aí já é demais. Brincando, tô brincando. Mas muito bom vídeo. Deu pra fazer aqui uma mega análise de todos os conteúdos que vão estar aqui no canal secundário. De toda essa polêmica. Pra você ficar por dentro de todas as perspectivas e ter a sua decisão. E a sua opinião. E aí? Shanks tem a marca no braço e por isso que ele arrancou com o Rei do Mar? Ou isso aí é o povo vendo coisa onde não tem? Comenta aqui embaixo nos comentários.